presente, tal qual esta que acabei de relatar. Era para sua congregação invisível, e simboliza, de uma forma que eles rapidamente entenderiam, a simplicidade das presenças sobre o altar, que realmente estavam ali com amor, e prontos para ajudarem os que desejam receber seu auxílio, e, como uma lembrança de sua gentileza, uma pomba foi vista pairando perto deles e sem medo, um estado mental que os que não são muito evoluídos não podem manter na presença dos de plano mais elevado, cujo brilho da santidade algumas vezes, nas mentes dos que não conseguem julgar proporcionalmente, por causa de suas ligações ainda imperfeitas, eclipsa suas outras virtudes e fazem os pobres duvidosos ficarem temerosos. Quarta, 8 de outubro de 1913. Por causa de certos assuntos que são importantes aos que entenderão o que dizemos em seu sentido mais íntimo, nesta noite decidimos nos empenhar em transmitir-lhes certas instruções que serão muito úteis e direcionais quando lidarem com o que está abaixo da superfície das coisas, e que geralmente não são levadas em conta pelas mentes comuns. Uma delas é o aspecto que os pensamentos tomam quando projetados desde a sua esfera, até aqui a nossa. Os pensamentos que são bons aparecem com uma luminosidade que não há nos de menor santidade. Esta luz é emitida pela forma de pensamento daquele que pensa e, através das múltiplas irradiações de cores subdivididas, podemos chegar ao conhecimento de seu estado espiritual, não somente se seu plano é o de luz ou trevas, e qual seria o grau de luz, mas também os pontos nos quais ele se supera ou tem menor alcance, em qualquer que seja a direção. E através disso que podemos colocar-lhe os guardiães que melhor podem ajudá-lo a fomentar o que já é bom nele, e eliminar o que não é bom ou desejável. Através de uma espécie de um sistema prismático, nós o classificamos subdividindo suas características, e desta forma chegamos a nossas conclusões que são baseadas nos resultados. Na vida daqui, um método como esse não é necessário, já que lhe é concernente ao corpo espiritual. E aqui, claro, este corpo é a patente a todos, e, sendo um perfeito relato do espírito, demonstra as suas características. Apenas posso dizer que as cores das quais falei aqui se apresentam, em forma graduada, em nossa roupagem, e as que dominam sobre outros servem para nos classificar dentro das mais variadas esferas e graus. Mas os pensamentos, que são o efeito da ação do espírito, são vistos pelo efeito que, por sua vez, produzem no ambiente daquele que pensa, e não são apenas vistos, mas também sentidos, ou sensibilizados, por nós de uma forma mais acurada e intensa do que entre vocês. Seguindo esta linha de raciocínio, naturalmente você verá que, quando pensamos qualquer coisa muito intensamente, nossos desejos podem produzir uma manifestação exterior que realmente é objetiva aos que a contemplam. Desta maneira são produzidos muitos efeitos maravilhosos. Pode me dar um exemplo para ilustrar? Sim, vai ajudá-lo a perceber o que queremos dizer. Um grupo de amigos meus e eu, que havíamos sido instruídos neste conhecimento, encontramo-nos para vermos o quanto havíamos progredido, e resolvemos fazer uma experiência para isso. Selecionamos um bosque no meio de uma linda floresta, e, como teste, todos decidimos desejar uma coisa em particular, para vermos se seríamos competentes. O que escolhemos foi a produção de um fenômeno em campo aberto, que deveria ser sólido e permanente para que pudéssemos examinar o resultado depois. Deveria ser uma estátua de um animal como um elefante, mas um pouco diferente, um animal que temos por aqui, mas que não habita mais na Terra. Todos nós nos sentamos em torno do espaço aberto e concentramos nossas vontades no objeto a ser produzido. Este apareceu bem rapidamente e ficou ali diante de nós. Ficamos muito surpresos pela rapidez do resultado. Mas, do nosso ponto de vista, havia dois defeitos. Era grande demais, já que falhamos em não regular a combinação de nossas vontades numa proporção correta. Também ele parecia muito mais um animal vivo que uma estátua, já que muitos de nós puseram em suas mentes um animal vivo com sua coloração, e então a mistura final resultou em algo entre pedra e carne. Também muitos pontos ficaram desproporcionais, a cabeça grande demais e o corpo pequeno demais, e assim por diante,
mostrando que o poder demais havia sido concentrado em algumas partes, e de menos em outras. E assim percebemos nossas imperfeições e aprendemos a remediá-las, em todos os nossos estudos. Experimentamos, e então examinamos o resultado, e tentamos de novo. Fizemos isso nesta hora. Tirando nossos pensamentos da estátua produzida desta forma e conversando juntos, ela gradualmente desapareceu. E então estávamos prontos e ajustados para nossa nova tentativa. Decidimos não selecionar o mesmo modelo de antes, ou nossas mentes provavelmente iriam em direção a aproximadamente o mesmo local. Escolhemos, desta vez, uma árvore com frutas, algo parecido com uma laranjeira, mas não ela em si. Tivemos mais sucesso desta vez. Os principais pontos de falha foram que algumas frutas estavam maduras e outras ainda não. E as folhas não estavam da cor correta, nem os galhos corretamente proporcionais. E portanto tentamos uma coisa após outra, e nos punhamos cada vez mais capazes a cada tentativa. Você pode imaginar a festa em um estudo desse, e as risadas e o bom humor que vinha dos nossos erros. Estes, que estão próximos a você e que pensam que nesta vida de cá jamais fazemos piadas, e que nem mesmo rimos, um dia terão que revisar suas ideias, ou estranharão nossas companhias, ou talvez, nós os estranharemos. Mas logo eles aprenderão sobre o amor destas paragens, onde podemos ser perfeitamente naturais e irrestritos, e sem dúvida somos compelidos a isso, se quisermos ser aceitos em grupos respeitáveis. Como diriam a vocês, temo que seja o contrário do que acontece na Terra, não é? Bem, vivendo e aprendendo, e os que vivem nesta vida, e não meramente existindo, ou pior, aprendem bem rapidamente. Quanto mais aprendemos, mais nos maravilhamos com as forças a nosso comando. Astriel, que veio ontem, está aqui agora. Não esta noite. Mas estará, sem dúvida, aqui de novo, se assim o desejar. Obrigado. Mas espero que vocês venham e escrevam também. Ah, sim, faremos isso, já que é prática tanto para nós quanto para você, já que, ao impressionarmos você, estamos aprendendo a usar nossas vontades e poderes numa maneira similar àquela que acabei de descrever. Você não vê as imagens do que estamos contando em sua mente? Sim, algumas vezes bem vívida, mas não tinha pensado nisso. Ah, bem, meu menino, você vê agora, não é, que temos um objetivo ao escrevermos o que decidimos. Todo o tempo você esteve pensando que era bem consistente, e talvez o fosse, não diremos o contrário, e estava imaginando para que lado tenderia, e, mentalmente, ficou um pouquinho aborrecido. Diga-me, não ficou, querido? Bem, estivemos sorrindo todo o tempo, e agora você entenderá que esteve interpretando nossos pensamentos, mais ou menos, enquanto os enviávamos a você, e o objetivo era explicar-lhe como estas cenas apareciam diante de você tão vívidas e reais, como as descreveu. Até logo, querido filho, e Deus o abençoe e os seus, agora e sempre. Capítulo 3. Da treva para a luz. Sexta, 10 de outubro de 1913. Se estivéssemos compelindo a escrever sobre temas que são do nosso dia a dia, você talvez os compararia com a sua própria vida diária, e perceberia então que todos, nós e vocês, estamos na escola, e que a escola é enorme, com muitas matérias, muitos instrutores, mas com um único esquema vigorando através do curso de instrução, e que a unidade de progresso do simples ao complexo, e que a complexidade não quer dizer dificuldade, pois, enquanto aprendemos mais sobre a inteligência do divino autor de tudo, vemos quão maravilhosamente composto é o reino no qual ele emana a sua vontade de amor para que possamos, pela nossa alegria pelo conhecimento, prestar homenagens à glória daquele que sustenta todas as coisas na palma de sua mão. E assim, querido filho, mais uma vez retomaremos nosso tema, e contaremos de nossos afazeres daqui destes reinos de luz, e de como o amor do Pai abrange a nós todos como uma nuvem radiante, na qual todas as coisas aparecem mais plenas conforme progredimos em humildade e amor. Uma das coisas que importam por aqui é que deve ser mantida uma devida proporção entre sabedoria e amor. Uma não é contrária à outra,
Mas são duas grandes fases de um grande princípio. O amor está para a sabedoria como a árvore está para as folhas, e se o amor atua e a sabedoria respira, então o fruto é saudável e são. Para ilustrar isso a você, nós daremos um exemplo concreto de como nos ensinam a considerar adequadamente tanto o amor quanto a sabedoria em nossos tratos entre nós e os outros a quem nos permitem auxiliar. Deram-nos uma tarefa ao cumprir, pouco tempo atrás, na qual um grupo nosso, de 5 pessoas, deveria ir a uma colônia em uma parte bem distante daqui, e ali perguntar a eles qual seria o melhor meio pelo qual a ajuda poderia ser dada aos da terra que estivessem com dúvidas, ou assombrados quanto ao amor de Deus. Ficamos muitas vezes embaraçados por nossa falta de experiência em tratar de tais casos que, como sabe, são muitos. O diretor do colégio era um homem que na vida terrena havia sido um político de muita competência, mas sua fama não era tão grande, e foi somente quando ele veio para cá que ele achou lugar para seus poderes, e entendeu que a Terra não era o único campo no qual o treinamento terrestre poderia ser posto em prática e efetivar-se no reino de Deus. Apresentamos a ele o objetivo de nossa missão, e ele foi muito cortês e bondoso, apesar de seu cargo elevado. Suponho que vocês o chamariam de grande anjo, e de fato, se ele pudesse vir à Terra assumindo visibilidade, seu brilho inspiraria devoção. Ele é muito bonito, tanto em aparência quanto sua face, radiante, brilhante e luminoso seria a melhor forma de descrevê-lo. Ele nos ouviu e nos encorajou, sempre, com sua palavra sutil, a encararmos nossas dificuldades. E nos esquecemos de que estávamos com alguém de tão alto plano e conversamos sem medo ou restrições. Então ele disse: bem, meus queridos alunos, já que são bons o bastante para o serem por um tempo traço, o que me disseram é muito interessante, e também muito comum no trabalho em que estão se empenhando. Agora, se eu lhes resolvesse todos os problemas, voltariam ao seu trabalho com corações leves, mas achariam que a solução, quando tivessem que decidir por ela, estaria com muitas imperfeições na apresentação, porque justamente estes pontos que são mais necessários para serem lembrados são os pequeninos fatos que podem ser melhor aprendidos pela experiência, e a experiência é a única coisa que pode mostrar-lhes o quão grandiosas estas pequeninas coisas são. Venham, portanto, comigo, e vou ensiná-los o que é necessário para que aprendam da melhor maneira. Assim fomos com ele, e ele nos levou para os campos que circundavam a casa, e ali vimos que havia jardineiros que cuidavam das frutas e das árvores frutíferas, fazendo o trabalho normal de um jardim. Ele nos levou longe pelos caminhos, parando aqui e ali, através da plantação de árvores e arbustos, onde pássaros cantavam e pequeninos animais peludos brincavam por toda parte. Finalmente chegamos a um córrego. E ao lado havia um caramanchão de pedra que me fez lembrar uma miniatura de um templo do Egito, e ali entramos com ele. Sentamos-nos no local embaixo de um emaranhado de plantas floridas de diferentes cores, e ele sentou-se em outro banco, perpendicular ao nosso. Desenhado no chão, em traços entalhados, havia uma planta, e ele apontou para ela dizendo: bem, esta é a planta de minha casa e destes campos por onde os conduzi até aqui. Aqui está marcado este pequeno lugar onde estamos sentados. Andamos, como podem ver, uma longa distância desde o portão onde os encontrei, e vocês todos estiveram falando tanto sobre as coisas lindas que viram enquanto caminhavam, que nenhum de vocês prestou atenção no caminho pelo qual vieram. Será de boa prática, por isso, e não faltará prazer apesar de tudo, que encontrem seu caminho de volta a mim, e, quando chegarem, talvez poderei dar-lhes alguma ajuda para instruí-los nas dificuldades que tiverem me apresentado. Dito isso, ele nos deixou, e ficamos nos olhando, uns aos outros, e então caímos na gargalhada, rindo de nós mesmos, por termos sido tão ingênuos em não nos questionarmos qual seria o propósito dele em nos trazer a este lugar, por caminhos tão tortuosos. Então examinamos a planta muitas vezes, e era toda de traços e triângulos e quadrados e círculos, e pouco podíamos fazer a princípio. Gradualmente, entretanto, começamos a entender. Era o mapa de um estado, e a clareira estava no centro, ou perto dele,
mas não mostrava a entrada, e como havia 4 caminhos levando a ela, não sabíamos qual deles tomar para voltarmos. Nós, de qualquer forma, raciocinamos que não importava muito, já que todos pareciam levar ao círculo exterior, porque havia muitos caminhos entre nós e lá, e eles se cruzavam, e cruzavam de novo, cada um deles. Não devo contar-lhes sobre todas as nossas tentativas de resolver este problema, já que levaria muito tempo. Finalmente tive uma ideia, que considerei bem, e então, achando que poderia talvez ajudar, contei aos outros. Eles disseram que era o que eles estavam esperando, e que gostariam de testar esta chave para o enigma. Não era nada demais, apenas seguir em frente e tomar cada caminho que levasse o mais direto desde onde partimos. Não está claro, o que quero dizer é isto: ir pelos caminhos que nos levassem na linha mais reta, desde o Caramanchão, em qualquer direção. Então, quando alcançássemos o limite, que havíamos visto pela planta que era um círculo perfeito, poderíamos segui-lo e, inevitavelmente, chegaríamos ao portão, mais cedo ou mais tarde. Partimos, e foi uma longa e prazerosa jornada, e também não foi sem aventuras, já que o local era amplo, com colinas, vales, florestas e rios, e tudo tão lindo que tínhamos que manter muito firme o nosso objetivo diante de nossa mente, ou nos esqueceríamos de escolher o caminho correto quando chegávamos a uma encruzilhada. Alcançamos o limite mais externo, entretanto, apesar de que, penso eu, não pegamos a rota melhor e a mais direta. Esta fronteira, digo de passagem, era feita de um amplo campo gramado, e vimos, pelo formato de seu limite, que era circular, apesar de que não conseguíamos ver muito dele. Então voltamo-nos para a esquerda e então, quando seguimos, a volta da região circular pareceu sem fim. Mesmo assim continuamos, e eventualmente chegamos ao portão onde encontramos nosso instrutor pela primeira vez. Ele nos cumprimentou encorajando, e fomos até um terraço diante da casa, e então contamos a ele nossas aventuras, muitas mais do que as que narrei a você, e ele nos escutou como da primeira vez, e então disse: bem, vocês não se saíram tão mal, já que atingiram seu objetivo, retornaram a este portão. E agora devo contar-lhes sobre a lição que aprenderam. Antes de tudo, o primeiro ponto é ter certeza da direção em que querem seguir, e então o ponto seguinte é pegar, não o caminho que pareça mais curto, mas o que pareça dar certeza de que levará vocês direto ao objetivo. O caminho nem sempre será o mais rápido, e poderá levá-los à região fronteiriça onde o infinito obscurece a visão do reino que conhecem. Ainda, quanto mais além das fronteiras estiverem, mais capazes de ver a extensão e os limites da região em que pisam, e como é apenas uma questão de perseverança e paciência, a meta que almejam é quase certo que seja atingida. Também, logo além dos limites entre o local e o infinito poderão ver que, apesar de conterem-se caminhos tortuosos e variados, e vales e bosques de onde não podem ver muito longe, mesmo assim, visto como um todo, é perfeitamente geométrico, de fato, um verdadeiro círculo, o qual, apesar de parecer um labirinto e ser confuso, mesmo assim, sendo círculo, contém em si uma entidade geométrica perfeita, simples por si mesma, considerada como uma unidade de um ponto de vista mais amplo, espantoso quando se ultrapassa sua linha limítrofe em direção aos seus caminhos internos. Também perceberam que, enquanto seguiam pela curva no lado mais externo, foram capazes de ver somente uma pequena porção dela de uma só vez. Ainda, sabendo que por seu formato a luz levaria ao local que buscavam, ficaram contentes ao seguirem por ela, numa fé baseada em conclusões raciocinadas, e, suficientemente verdadeiras. Aqui estão vocês, provando por sua presença que seu raciocínio foi, pelo menos no principal, seguro. Agora, eu poderia seguir neste tema consideravelmente mais longe, mas tenho que levá-los agora até alguns de meus amigos que estão aqui comigo e que me ajudam no trabalho, e eles vão lhes mostrar mais de nosso lar e seus arredores, e, se quiserem, ficarão felizes em acompanhá-los pelos campos afora, já que por lá há muito de seu interesse para ser mostrado.
Também poderão falar com eles sobre as lições que fiquei feliz em poder lhes passar, e entre vocês, verão, sem dúvida, que haverá algo mais a contarem e a perguntarem para mim quando nos encontrarmos logo mais. Desta forma ele se despediu de nós, e um grupo de pessoas alegres veio da casa e nos levou dali. Mas, como o tempo está esgotado para que você vá para seus outros compromissos, devemos parar por agora, com o nosso amor e a certeza de nosso prazer em vir neste intercâmbio com você assim, mesmo que por estes pequenos momentos. Deus o abençoe, querido filho, e a todos os nossos queridos mamãe e seus amigos. Sábado, 11 de outubro de 1913. Na noite passada, em nossa visita, pudemos apenas lhe passar um resumo de nossa visita à casa de nosso instrutor, por causa do tempo escasso. Continuaremos agora, e relataremos algumas de nossas experiências naquela região. É uma região onde há muitas daquelas instituições, e a maioria devotada à melhor maneira de ajudar os da terra que estejam com dúvidas e perplexos pelos problemas que surgem nestes reinos além. Você poderá, pela meditação, ampliar nossas instruções se vir o local e nossa experiência ali, à luz de uma parábola. Assim, passamos para outros cenários, e os descreveremos tão bem quanto pudermos. Nossos guias levaram-nos a um lugar fora dos limites da região da qual já lhe falamos, e descobrimos que o campo gramado é muito extenso. É uma das planícies do céu onde as manifestações dos seus mais elevados acontecem de vez em quando. O clamor é dado e enormes multidões agrupam-se, e então algumas das glórias das mais altas esferas manifestam-se, tanto quanto seja possível nestes reinos daqui. Percorremos este local até que, finalmente, começamos a subir, e encontramo-nos num planalto onde havia vários edifícios espalhados, uns mais amplos que outros. No centro havia uma construção enorme, e nesta entramos e nos encontramos num amplo e espaçoso hall, o único compartimento do lugar. Era de forma circular, e em torno das paredes havia gravuras entalhadas de um tipo muito interessante. Nós as examinamos e vimos que representavam os corpos celestes, um deles a terra. Mas não eram fixos, giravam em torno de eixos, metade para dentro e metade para fora da parede. Também havia modelos de animais, árvores e seres humanos, mas todos se movendo, a maioria presos em pedestais, em nichos ou alcovas. Perguntamos o significado de tudo e nos foi explicado que era uma instituição puramente científica. Fomos levados a um balcão em um dos lados do espaço circular. Ele se projetava da parede, e assim podíamos ver a totalidade do local de uma só vez. Então nos avisaram que uma pequena demonstração seria feita para nosso benefício, a fim de que pudéssemos ter uma ideia do uso para o qual foram dispostas estas peças. Sentamo-nos ali esperando, e finalmente uma neblina azul começou a preencher o espaço central. Então um raio de luz percorreu em torno do hall e parou no globo que representava a Terra. Conforme ele pairou sobre ela, a esfera pareceu absorver o raio e tornou-se luminosa e, depois de um tempo, ao ser aquele raio absorvido, vimos que um brilho vinha de dentro do interior do globo terrestre. Aí um outro raio foi projetado sobre ele, de um tipo diferente e mais intenso, e o globo lentamente deixou o pedestal, ou eixo, ou seja lá o que fosse onde ele estava encaixado, e começou a flutuar para fora da parede. Conforme ele se aproximou do centro do espaço, adentrou na neblina azulada e, imediatamente a este contato, começou a crescer até que se tornou uma enorme esfera brilhante com sua luz própria e flutuando no espaço azul. Era maravilhosa demais. Lentamente, bem lentamente, girou em torno de seu eixo, evidentemente da mesma forma que a Terra faz, e pudemos ver os continentes e oceanos. Eles eram de forma plana como nos globos terrestres usados na Terra. Porém, à medida que girava, as formas começaram a assumir um aspecto diferente. As montanhas e as colinas começaram a se elevar, e as águas brotaram e fluíram torrenciais, e nesta hora vimos miniaturas de cidades, e cada detalhe das construções. Ainda mais detalhado tornou-se este modelo da Terra, até que pudemos ver as próprias pessoas,
primeiramente em multidões e depois individualmente. Será muito difícil que você entenda que, num globo de aproximadamente, talvez, 80 a 100 pés de diâmetro, pudéssemos ver os homens e os animais individualmente. Mas isso é parte da ciência desta instituição, permitir que estes detalhes sejam vistos individualmente. Ainda mais distintas tornaram-se estas maravilhosas cenas, e, enquanto o globo girava, vimos homens apressados nas cidades e outros trabalhando nos campos. Vimos os espaços amplos das campinas, desertos, florestas e os animais rugindo nelas. E conforme o globo girava, vimos os oceanos e os mares, alguns muito plácidos e outros revoltos e ruidosos, aqui e ali um navio. E toda a vida da terra desfilou diante de nossos olhos. Assistimos a isso durante muito tempo, e nosso amigo que pertencia a este departamento falou conosco, estando ele embaixo do balcão onde nos sentamos. Ele nos contou que o que viramos era a terra da forma que estava naquele momento. Se desejássemos, ele nos mostraria agora a regressão das eras desde o presente até o início do ser humano como um ser inteligente. Respondemos que realmente ficaríamos felizes se víssemos mais deste fenômeno maravilhoso e belo, e ele nos deixou para ir, suponho, até o aparelho pelo qual controlava estas cenas. Devo parar por aqui para explicar um tema que vejo presente em sua mente. O local não era escuro, mas iluminado em todos os lugares. Mas o globo em si brilhava com uma intensidade extra tal que, apesar de não ser uma sensação desagradável, obscurecia tudo que fosse exterior à nuvem azul, nuvem esta que parecia ser a circunferência da radiação refulgente emitida pelo globo. Logo, então, as cenas começaram a mudar na esfera girando, e fomos levados de volta a milhares de anos na vida da Terra, com as gerações dos homens, dos animais e da vida vegetal que existiram, desde o presente até a época em que os homens acabavam de sair da floresta para assentarem-se em colônias nas planícies. Devo explicar aqui que a história não seguiu como os historiadores fazem. Estes fenômenos não foram de nações ou séculos, mas de aeons e espécies. Os períodos geográficos desfilaram diante de nós, e foi muito interessante observar aquilo que os homens chamam de Idade do Ferro e a Idade da Pedra, a glaciação, as enchentes, e assim por diante. E aqueles de nós que conheciam o suficiente para segui-las, perceberam que estas idades foram arbitrariamente chamadas desta forma. A glaciação, por exemplo, deve descrever corretamente o estado das coisas em uma ou duas regiões da Terra, mas não significa que houve gelo em todos os lugares, como verificamos enquanto girou a esfera. Também percebemos que muito frequentemente um continente estava em uma era, e outro em outra era, na mesma época. A exibição terminou, entretanto, quando a Terra já estava bem evoluída, e, como já disse, o advento do homem já era um fato consumado. Quando já satisfizéramos nossos olhos por uns tempos, vendo a beleza desta joia multicolorida e mutante, e percebermos que ela era de fato a velha Terra que pensávamos conhecer bem, e vimos que conhecemos tão pouco, o globo gradualmente tornou-se menor e flutuou de volta para o nicho da parede, e então a luz desapareceu dentro dele e ficou como um alabastro encravado, exatamente como havíamos visto no começo, como um ornamento. Ficamos tão interessados naquilo que havíamos visto, que questionamos nosso bondoso guia, e ele nos contou muitas coisas sobre este hall. A esfera terrestre que a cara de ser usada poderia ser colocada para servir a outros propósitos mais do que aquele que havíamos visto. Mas este uso foi selecionado por ser pitoresco para nós que não éramos conhecedores de ciências. Entre os demais usos estava o de ilustrar a relação entre os corpos celestes um com o outro e sua evolução até o presente estágio. Nesse uso, claro, o globo que acabamos de ver funcionando desempenharia seu papel apropriado. Os animais nas paredes eram também usados para um propósito semelhante. Cada um seria vivificado por estes raios poderosos e trazido até o centro do hall. Quando estivesse pronto, poderia andar por si mesmo, como um animal vivo, o que de fato estaria, por certo tempo, e de uma certa forma restrita. Quando ele subia numa plataforma no espaço central,
era tratado pelos raios amplificadores, como posso chamá-los, já que não sei o seu nome científico, e por outros que o tornariam transparente, e todos os órgãos internos do animal tornavam-se plenamente visíveis aos estudantes reunidos. Os que eram daquele departamento disseram que era uma visão muito bonita observar todo o âmbito dos sistemas ativos de um animal, ou de um homem, assim dispostos. Também era possível promover uma mudança no modelo vivo, para que ele começasse a evoluir para trás, ou deveria dizer evoluir, até seu estado mais simples e primário, e assim por diante. A história estrutural dos animais como um todo era mostrado neste processo ao vivo. E frequentemente quando o primeiro período de sua existência como uma criatura distinta era alcançado, o processo revertia-se, e passava através de eras diferentes de desenvolvimento, desta vez em sua ordem e direção corretas, até que chegasse novamente a ser o que é hoje em dia. Também era possível para qualquer estudante se encarregar disso e continuar o desenvolvimento de acordo com suas ideias, e isto não só com os animais, mas com os corpos celestes e também com as nações e povos, que são tratados em outra ala, entretanto, adaptada especialmente para tal estudo. Foi um estudante de um destes estabelecimentos, na mesma região, que construiu o globo no Jardim das Crianças, do qual já lhe falei. Mas é, claro, uma forma mais simplificada, ou pelo menos assim nos pareceu, depois que visitamos esta colônia de belezas e maravilhas. Isto tudo deverá ser suficiente por agora, apesar de ver muito mais além do que vimos enquanto estivemos lá. Mas não recomeçarei, senão vou ocupá-lo por tempo demais. Você tem uma pergunta? Sim, eu estava presente na segunda-feira em seu círculo de estudos. Eu soube que ela me viu, mas não consegui fazê-la ouvir-me. Boa noite, querido. Estaremos juntos amanhã. Segunda, 13 de outubro de 1913. Nós tivemos mais uma experiência naquela colônia que eu gostaria soubesse. Foi sobre uma coisa que era nova para mim, e muito interessante. Estavam sendo mostrados para nós os estabelecimentos diferentes que formavam um completo conjunto, quando chegamos a uma espécie de pavilhão a céu aberto. Era composto principalmente de um domo circular alto, apoiado em elevados pilares, e o espaço interior era aberto. No centro da plataforma, a qual subimos por um lance de escadas que estava em torno de todo o prédio, havia uma espécie de altar quadrado, de 4 pés de altura e 3 pés de aresta na base. Ali estava uma placa, algo como um relógio de sol, enfeitado com linhas, símbolos e figuras geométricas diferentes. Sobre o centro do domo havia uma abertura que levava, como nos disseram, a uma câmara onde os instrumentos usados ali eram controlados. Pediram-nos que ficássemos em torno do mostrador, desta forma eu o chamarei, e o nosso guia nos deixou ali e, saindo, subiu em cima do domo, entrando no compartimento acima de nós. Não sabíamos o que ia acontecer, e por isso ficamos encarando um disco. Nesta hora o lugar mudou de aspecto, o ar pareceu mudar de cor e intensidade. E quando olhamos para cima de nós, vimos que a abóbada desaparecera, e entre os pilares estendeu-se o que pareceu ser uma textura em forma de cortinados. Eles eram de matizes variados, todos entrelaçados, e, quando olhamos em torno, pareceu que se separaram por cores e então tomaram formas mais definitivas. Isto continuou até que nos vimos numa floresta, cercados de árvores balançando-se gentilmente pela brisa. Então os pássaros começaram a cantar, e vimos sua plumagem brilhante, à medida que voavam de uma a outra árvore. Gradualmente vimos a distância aumentar entre as árvores e pudemos enxergar a floresta por dentro. O domo havia sumido também, e o céu estava aberto sobre nós, exceto onde as árvores cobriam-nos como um dossel. Voltamos ao altar e ao disco. Estavam ainda em seus lugares, mas as figuras e os signos do altar estavam agora brilhando com uma luz que parecia vir de dentro dele. Então ouvimos a voz de nosso guia dizendo-nos, lá de cima, que observássemos e tentássemos ler a placa. Quase nada pudemos fazer a princípio,
Mas finalmente um do nosso grupo que era mais inteligente que os demais disse que os signos eram verdadeiramente representações dos vários elementos que compunham os corpos animais e vegetais dos reinos espirituais. É difícil explicar o modo pelo qual a conexão entre os dois apareceu a nós. Mas uma vez desvendado, tornou-se claro que assim era. Agora nosso guia juntou-se a nós mais uma vez, e explicou o uso do edifício. Pareceu que antes que os estudantes pudessem progredir bastante na ciência da criação, como é estudada aqui nesta região, eles devem penetrar no conhecimento dos elementos fundamentais com os quais lidarão. Isto, claro, é bem natural. Este prédio é um dos primeiros aonde eles vêm estudar. Na mesa, ou mostrador, há uma espécie de registro dos elementos nos quais o estudante lá em cima, na câmara onde os instrumentos de controle estão, pode ver a combinação dos elementos que ele fez, e também a proporção de cada elemento pertinente a esta combinação. Nosso guia era bem adiantado nesta ciência, e idealizou a cena da floresta com muita perícia. Conforme os alunos vão progredindo, capacitam-se gradualmente a atingir o resultado que esperam sem o aparato científico que no início foi necessário. Instrumento após outro são deixados para trás até que finalmente sejam capazes de dependerem somente de suas vontades. Perguntamos ao nosso guia qual seria o propósito prático aplicado quando esse conhecimento fosse atingido. Ele nos respondeu que o primeiro uso era treinar a mente e a vontade do aluno. Este treino era excelente e muito extenuante. Quando o aluno se tornasse perito, mudaria para outro colégio nesta região, onde outro ramo da ciência era ensinado, então teria que passar por muitos outros estágios de treinamento. O verdadeiro uso deste conhecimento não lhe apareceria até que passasse por muitas esferas de progresso. Na mais alta destas esferas, ser-lhe-á permitido que acompanhe algum grande mestre, ou arcanjo, ou poderoso, não conhece o título correto e exato, em uma de suas missões de serviço na criação infinita do Pai Único, e ali testemunhará o sublime processo de trabalho. Pensamos que poderia ser a criação de algum novo cosmos ou sistema, material ou espiritual. Mas este reino é tão acima do que estamos agora que temos apenas uma ideia genérica das obrigações destes seres elevados, e é para algumas eras de progresso daqui até lá. Se nossas estradas estiverem na direção deste sistema particular dos céus. E as chances indicam que, para nós 5 mulheres que visitamos o lugar que estou descrevendo, nosso caminho progressivo leva-nos a outros rumos. Mas amamos saber sobre coisas diferentes sobre as esferas diferentes de serviço, mesmo que estejamos destinadas a nunca sermos escolhidas para eles. Não poderemos ser criadoras dos cosmos, suponho. E há outras coisas da mesma forma necessárias, grandiosas e gloriosas, sem dúvida, nestes longínquos alcances além de nós, mais próximos do trono e da habitação dele que há tudo em tudo para tudo. Conforme retornamos através do amplo campo gramado, encontramo-nos com um grupo destes mesmos estudantes que haviam estado em outro colégio, para estudar em outros ramos de ciências. Não eram todos homens, alguns eram mulheres. Perguntei a elas se seus estudos seguiam a mesma linha que de seus irmãos, e elas responderam afirmativamente, mas acrescentaram que enquanto os alunos visavam principalmente a parte puramente criativa, a elas era permitido somar e contornar o trabalho com seu apelo de maternidade, e estes dois aspectos mesclados evidenciavam a beleza do trabalho terminado, isto é, terminado tanto quanto possível, condicionado pelas limitações de suas esferas atuais. Porque aqui não eram esferas de muita perfeição nas realizações como eram, com o progresso, estas esferas mais altas. Nesta hora voltamos para a primeira colônia onde encontramos nosso instrutor da região circular. Por que não me dá seu nome? Seu nome era Arnold, mas estes nomes soam estranhamente aos ouvidos terrestres, e as pessoas estão sempre tentando descobrir-lhe algum significado. Eis o porquê de ficarmos sempre constrangidos ao dá-los. Os significados são na maioria incompreensíveis a vocês, por isso diremos apenas o nome no futuro, como você assim deseja, e deixaremos assim. Bem, isso economiza muito vocabulário, não é? Sim,
E se vocês tivessem entendido as condições sob as quais nós lhes passamos estas narrativas, provavelmente diriam que quanto mais longe, mais certa seria a rota. Lembre-se de nossa experiência e dos ensinamentos da região de Arnol. O que torna tão difícil a vocês darem seus nomes? Ouvi dizer desta dificuldade mais de uma vez. Há também uma dificuldade na explanação desta dificuldade, do seu ponto de vista um tema tão aparentemente simples. Coloquemos desta forma. Você sabe que entre os antigos egípcios o nome de um deus ou deus era muito mais que um nome, como entendido pelos duramente materialistas anglo-saxônicos, de cuja raça veio o questionamento: o que há em um nome? Bem, do nosso ponto de vista, e também dos antigos sábios do Egito, baseados nos dados obtidos deste lado do véu, há muito em um nome. Mesmo na mera repetição de alguns nomes há poder real, e algumas vezes perigo. Isto sabemos agora, o que não sabíamos na Terra. E aqui mantemos uma reverência diante da entidade, o nome que, para você, pareceria provavelmente boba. Todavia, é em parte por esta razão que os nomes não chegam a vocês tão fartamente como muitos investigadores bem fracos gostariam. Também o mero enunciar e transmitir de alguns destes nomes é, quando estamos nesta região da Terra, um fato de uma dificuldade maior do que vocês talvez julguem. É um tema, entretanto, que é difícil de explicar a você, e somente alguém será capaz de entender quando estiver familiarizado com a quarta dimensão que é alcançada aqui. Este termo, também, usamos por falta de melhor. Faremos, a título de exemplo, a referência de 2 ou 3 nomes e deixaremos o assunto. Um foi a entrega a Moisés do nome do grande oficial do Supremo que o visitou. Moisés pediu seu nome, e obteve, e nem ele, nem ninguém mais até os dias de hoje foi capaz de dizer seu significado. Aí o anjo menor que veio a Jacó. Jacó pediu seu nome, e foi-lhe recusado. Os anjos que vieram a Abraão e aos outros no Velho Testamento raramente deram seus nomes. Da mesma forma no Novo Testamento, a maioria dos anjos que vieram ministrar aos moradores da terra são chamados assim simplesmente, e onde o nome é dado, como no caso de Gabriel, é pouco entendido quanto ao seu significado mais íntimo. Qual é o seu nome, mamãe? Quero dizer seu novo nome. É permitido dá-lo? Permitido, sim, mas não prudente, querido. Você sabe que o daria se pudesse. Mas isso, por ora, devo omitir até de você, sabendo que entenderá meu amor, mesmo que meu motivo não seja muito claro. Sim, querida, você sabe que é melhor. Algum dia, você também saberá, e verá que glórias esperam aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, frase que vale a pena se pensar nela, já que é uma verdade gloriosa e viva, e os que usam este nome tão levianamente, certamente aprenderam pouco, ou quase nada. Deus o abençoe, querido, e Rose e as crianças. Ruby mais uma vez me pede, na sua forma tão delicada, que diga que ela virá vê-lo logo mais, e espera que possa seguir seus comandos. Esta é a palavra que ela usou, abençoada, ela que é tão graciosamente humilde, e amada por tantos quantos a conheçam. Deus o abençoe, querido. Boa noite. Quarta, 15 de outubro de 1913. Como começaríamos a explicar a alguém, que tem uma pálida ideia de um mundo espiritual acima dele, a verdade da vivência além do túmulo, a realidade desta vida, e todo o seu amor e beleza? A princípio, você provavelmente iria torná-lo ambientado ao fato de sua atual e verdadeira existência como um ser imortal. Então, quando ele tivesse realmente captado a significação disto, de como afeta seu futuro, ele talvez estivesse aberto a umas poucas palavras descritivas sobre a vida em que ele se encontrará inserido e posto em contato, quando puser de lado o véu e emergir na grande luz do além. Assim pensamos que se os homens pudessem apenas entender que a vida que agora vivem é vida sem dúvida, e não uma efêmera existência, eles ficariam mais inclinados em levar mais em conta as palavras dos que provaram por eles mesmos a realidade desta vida eterna e individual, e também a bênção que espera pelos que na terra são capazes de lutar e superar. Bem,
Não é pouco querer que os homens vivessem suas vidas na Terra de tal forma que, quando atravessassem o limiar para o plano maior e mais livre, se soerguessem e continuassem seu serviço no reino, sem delongas maiores ou menores em seu progresso. Vimos já a história de muitos, como é vista como extensão da de seu lado, e sentimos que não podemos enfatizar muito a importância da preparação e do autotreinamento quando a oportunidade aparece. Muitos deixam de lado as considerações sérias sobre isso, com a ideia de que quando chegarem aqui recomeçarão, e quando aqui chegam veem que não haviam percebido no que implicava em recomeçar tudo. Quem está escrevendo? Ainda sua mãe e seus amigos. Astriel não está aqui esta noite, mas estará conosco em outra ocasião. Faremos com que saiba quando for ele e seu grupo se comunicando. Bem, continuemos. Já lhe falamos sobre a ponte e o abismo. Sim. Mas o que mais sobre sua experiência nos domínios de Anoal, e sobre seu retorno à sua própria esfera? Não tem mais nada para me contar daquele episódio? Nada mais a não ser que aprendemos muito, fizemos muitos amigos, vimos muitas coisas mais e agora transmitimos, e visitaremos o lugar novamente em breve. Agora, continuemos naquilo que gostaríamos de abordar, e que será talvez mais útil que se continuássemos em nossa descrição da colônia daquela região. O precipício e a ponte, traga de volta à sua mente o que já lhe falamos deles. Queremos relatar-lhe um episódio que testemunhamos naquele lugar onde a ponte, como continuarei chamando aquele lugar, emerge para os planos mais elevados de vida e de luz. Ali fomos enviadas para recebermos uma mulher que tinha sua chegada esperada, tendo já travado sua luta naquelas regiões apavorantes e escuras que ficam abaixo da ponte. Ela não viera pela grande estrada, mas através dos horrores da escuridão e da depressão daquelas regiões inferiores. Conosco viera um alto anjo de uma esfera acima da nossa, que estava especialmente comissionado para esta tarefa. Era uma das irmãs angélicas que organizam nossos lares quando os socorridos são recolhidos. Pode dar-me seu nome? Bearne. Não, não conseguimos transmitir-lhe. Deixe assim, e pode ser que consigamos conforme continuamos. Quando lá chegamos, vimos que uma luz brilhava um pouquinho ali embaixo do caminho de pedra que descia para o vale, e soubemos que algum anjo estava ali observando. Aos poucos tornou-se mais escuro, e percebemos que estava afastando-se de nós, lá embaixo. Depois, passado algum tempo, vimos uma faísca distante no vale, e a ela houve uma resposta imediata através de um facho de luz de uma das torres da ponte. Não é diferente do que você conhece como farolete, e de fato respondeu a um propósito similar. Foi direcionado para baixo e permaneceu aceso. Então Bea, nossa irmã angelical, pediu-nos que ficássemos onde estávamos por um tempo, e seguiu pelo ar ao topo da torre. Nós a perdemos na luz, mas uma das minhas companheiras disse que pensava tê-la visto voando ao longo do raio de luz direcionado para aqueles departamentos. Eu não a vi, mas depois vi que ela estava certa. Devo parar por aqui para explicar que a luz não era para permitir que os espíritos vissem, já que podiam fazê-lo com seus próprios poderes, mas para dar força para o trabalho e proteção contra as influências maléficas que predominam na região inferior. Foi por esta razão que o primeiro anjo enviou seu sinal, e foi compreendido pelos observadores na ponte, e respondidos da maneira que lhe descrevi. O raio de luz é, de uma maneira que eu ainda não entendo, impregnado com poder de vida e força, é a melhor descrição que sou capaz de dar, e foi enviado para ajudar aquele em quem estava à vontade de ajudar. Aos poucos vimos os dois retornando. Ele era um anjo forte, mas parecia fatigado, e soubemos depois que ele encontrara um grupo de espíritos muito malignos que fizeram o que podiam para retomarem a mulher de volta entre eles. Eis o porquê de ele ter precisado de ajuda. Ele andava de um lado e ela andava do outro lado da pobre alma torturada e judiada, a meio caminho de desfalecer. Por causa dela vinham vindo bem devagar, andando no raio de luz a caminho da torre da ponte. Nunca havíamos visto tal coisa antes, exceto uma vez, e eu lhe contei o caso. Estou falando do pavilhão de luz e a reunião de pessoas de cores muito variadas nas roupagens. Mas aqui, de certa forma, foi muito mais solene, havia angústia em meio à alegria, e lá,
Apenas alegria. Eles alcançaram a ponte, e a socorrida foi levada a uma das casas e atendida, e ali ficou até que tivesse se recuperado para ser levada aos nossos cuidados. Bem, há diversos pontos nesta narrativa que nos trouxeram novos conhecimentos, e alguns que confirmaram o que antes eu meramente supunha naquele tempo dessa experiência. Alguns deles passo a relatar. É um erro pensar que anjos, mesmo do nível destes dois que foram para lá a fim de socorrer aquela pobre mulher, são incapazes de sofrer. Eles sofrem realmente, e frequentemente. E é possível aos maliciosos feri-los quando estes se aventuram na região daqueles. Teoricamente não vejo por que os malignos prevaleceriam até tê-los sob seu poder. De tal intensidade, entretanto, são os poderes da luz e tão bem organizados, e tão bem vigilantes, que não ouvi que esta catástrofe tenha realmente acontecido. Mas a luta deles foi uma luta real, e fatigante também. Este é o segundo ponto. Mesmo estes elevados anjos ficam cansados. Mas não se importam nem pelo sofrimento nem pela canseira. Pode soar como paradoxo, mas apesar disso é verdadeiro que seja uma alegria a eles terem sofrido quando alguma alma sofredora estava batalhando por ser salva. Também aquele raio de luz, ou talvez eu poderia dizer raio de poder e vitalidade, era tão forte que se eles não tivessem protegido a mulher através de uma certa cobertura de influência negativa, o raio teria machucado, porque seria um choque grande demais para alguém despreparado como ela. Outro ponto é este. Aquele raio foi visto bem distante na região de Treva, e ouvimos um murmúrio se aproximando, como se parecesse, de centenas de milhas de distância, vindos através do vale. Foi uma experiência estranha, já que o som foi o de muitas vozes, e algumas de raiva e ódio, e outras de desespero, e outras gritavam por socorro e clemência. E estes e outros gritos diferentes pareciam agrupar-se cada um em uma localidade particular, vindo de diferentes direções. Nós apenas podíamos entender um pouquinho, mas apesar disso, enquanto esperávamos pela socorrida, perguntamos para Beanix, temo não poder fazer melhor que isso, por isso assim ficará. Nós a chamaremos de Beanix, mas não parece correto quando acabo de escrever. Perguntamos a ela sobre estas lamentações e de onde vinham. Ela disse não saber, mas que havia provisão para seus registros, tanto coletivamente quanto individualmente, para serem analisados, e poderiam ser tratados cientificamente na ciência do amor, e então o socorro seria enviado segundo o merecimento dos que se lamentavam, e também da melhor forma que fosse necessária. Cada lamentação era uma evidência do bem ou mal em alguma alma humana naquela região, e receberia sua resposta apropriada. Quando a mulher nos foi encaminhada, primeiramente a deixamos descansar e a circundamos com uma influência repousante e silenciosa, e então, quando ficou fortalecido o suficiente, nós a levamos a uma casa onde está sendo cuidada e atendida. Não fizemos perguntas quaisquer, mas deixamos que ela falasse o pouco que pôde. Mas descobri que a pobre coitada tinha estado nas trevas por mais de 20 anos. Sua história de vida na Terra eu já havia lido parcialmente, mas não o suficiente para fazer uma narrativa conexa. E não é bom relembrar tão vividamente os que ela deixou na Terra há tanto tempo atrás. Eles usualmente têm que se esforçar para voltarem ao presente, vindos de experiência na vida espiritual, para entenderem a relação com o todo, causa e efeito. Semeadura e colheita, tudo explicado. Isto é o que basta por agora. Boa noite, querido, e as bênçãos de Deus e nossas orações estarão contigo. Possa Ele mantê-lo em sua paz. Amém. Capítulo 4. A cidade e o reino de Castrel. Sexta, 17 de outubro de 1913. Quando chegamos à casa onde fomos encarregadas de levar nossa pobre irmã, agora tão abençoada, fomos avisadas de outra missão determinada para nós. Fomos convidadas a irmos para outro distrito em direção ao leste. Você hesita novamente, mas é a palavra que queremos. Por leste queremos dizer a direção de onde a luz brilhante é vista sobre as montanhas que bordejam a planície onde a visão do Cristo e da cruz foi nos apresentada. Nós sempre nos referimos a esta direção como sendo leste, porque nos lembra da aurora.
Saímos, nos 5, todas mulheres, e mantivemos diante de nós a descrição que recebêramos do lugar que estávamos agora buscando. Devíamos ir a uma grande cidade entre as montanhas, com uma grande cúpula dourada no meio dela, e a cidade em si é rodeada por uma colunata em um terraço que cerca a cidade por todos os lados. Andamos pela planície e depois fomos pelo ar, que requer mais esforço, mas é mais rápido, e, num caso como o nosso, mais conveniente porque nos permitiu ter uma visão da região. Avistamos a cidade e descemos diante do pórtico principal, por onde adentramos na principal via de acesso. Ela cortava reto por toda a cidade e terminava em outra avenida no outro lado. Em cada lado desta ampla rua havia casas enormes, ou palácios, em amplos terrenos, residências dos principais oficiais daquele distrito do qual esta mesma cidade é a capital. À medida que caminhamos em direção à cidade, havíamos visto pessoas trabalhando nos campos, e muitos edifícios, evidentemente não residenciais, mas erigidos para algum outro propósito útil. E agora que estávamos dentro dos muros da cidade podíamos ver a perfeição dos edifícios e da jardinagem. Cada edifício tinha um jardim típico para combinar com suas cores e forma. Seguimos adiante, esperando por alguma sinalização quanto ao nosso destino e à nossa missão, já que nestas ocasiões uma mensagem é sempre enviada na frente, assim os visitantes são esperados. Quando andamos um bom trecho, entramos numa praça bem grande onde cresciam lindas árvores em campos da mais verde das gramas, e fontes compunham em harmonia o conjunto. Isto é só para dizer que havia talvez umas 12 fontes, cada uma em seu tom, cada uma delas composta de pequeninos jatos d'água dando sua nota. Elas eram manipuladas, em certas ocasiões, de tal forma que uma complicada peça musical poderia ser tocada com efeito semelhante ao que é produzido por um órgão com muitos foles. Nestas ocasiões a grande quantidade de pessoas reunidas naquela praça, ou parque, como posso chamá-lo, tanto de cidadãos quanto daqueles que habitam fora dali, entre as colinas e pastos. Mas, quando chegamos, as fontes estavam tocando uma simples série de acordes, em perfeita harmonia, com um efeito delicioso. Aqui permanecemos por um tempo, já que era muito lindo e repousante. Sentamo-nos ou deitamo-nos na grama, e nesta hora veio um homem em nossa direção, o qual sorria enquanto se aproximava, e soubemos que era aquele que nos aguardava. Levantamo-nos e postamo-nos diante dele em silêncio, já que não nos sentíamos à vontade para uma conversação, pois percebemos que ele era um anjo de um grau considerável acima de nós. Por favor, descreva e dê seu nome, se possível. Tudo a seu tempo, querido. Aprendemos a eliminar a impaciência por aqui, como sendo uma coisa que nos confunde sem acrescentar ímpeto ao tema em pauta. Ele era alto, mais alto que a média humana na Terra. Eu diria que ele teria 7 pés e meio na medida terrestre. Eu estou consideravelmente mais alta do que quando estava com vocês, e ele era muito mais alto que eu. Usava uma túnica da cor creme, quase até seus joelhos, pernas e braços nus, e sem sandálias. Veja que estou respondendo o que você está questionando em sua mente. Não, ele não tinha nada na cabeça, a não ser a linda cobertura de cabelos castanhos e macios, partidos ao meio e ondulados em torno da face e do pescoço. Usava um largo filete de ouro, no centro e nas laterais estavam engastadas 3 pedras azuis enormes. Ele usava um cinto de prata mesclado com um metal rosado, e seus membros cintilavam com um suave brilho. E estas características, junto a outras, diziam-nos de sua alta hierarquia. Havia também uma calma benevolência e poder em seu semblante firme mas bondoso, que nos transmitia paz e confiança enquanto estávamos diante dele, mas também nos induzia a uma reverência que nos alegrávamos em prestar a quem realmente merecia, como ele. Ele finalmente falou, silenciosamente, modulando sua voz para o nosso caso, como instintivamente soubemos. Pudemos, apesar disso, detectar seu poder reverberando naquela tonalidade. Ele disse, meu nome é Caste. Desculpe. Estes nomes parecem ser a minha fraqueza. Eles sempre me deixam perplexa quando eu tento reproduzi-los aqui embaixo. Mas não importa seu nome por enquanto.
Eu sou C, disse ele. Vocês já escutaram seus superiores falarem de mim, e agora nos encontramos pessoalmente. Agora, minhas 5 irmãs, venham comigo, e eu contarei o porquê de terem sido enviadas até esta cidade e a mim. Então os seguimos, e no caminho conversamos bastante, e ficamos bem à vontade em sua presença. Ele nos conduziu por uma avenida perpendicular à praça, e então saímos numa outra praça, mas logo percebemos que esta